Hoje nós vamos ouvir uma história muito bonita que fala sobre a arte de ouvir e obedecer. Trata-se da história de Noé. Noé era um homem justo, um homem que obedecia a Deus, procurava andar nos caminhos do Senhor. Um belo dia, Deus olhou para a terra e viu que todas as pessoas estavam fazendo coisas erradas, coisas más que estavam desagradando a Deus. Porém, Deus olhou para o coração de Noé e viu que Noé era um homem justo e bom. Noé andava com Deus e procurava de todas as maneiras fazer aquilo que Deus mandava ele fazer. Então Deus chamou Noé e falou assim: Noé, olha, eu vou destruir a terra. Eu estou muito triste porque esse povo não me escuta, esse povo só faz coisas erradas. E eu quero que você faça uma grande arca e coloque nela a sua família, coloque nela alguns animais que eu vou falar para você. E quando você tiver terminado, eu vou destruir a terra. Noé não pensou duas vezes. Noé então comunicou à sua família e decidiu fazer imediatamente a vontade de Deus. Então, Noé começou a construção da arca. E enquanto Noé estava construindo a arca, aconteceu algo muito interessante. As pessoas começaram a olhar para Noé e começaram a ver que construção estranha era aquela. Mas Noé começou a falar para aquelas pessoas o que Deus ia fazer com elas, qual era a intenção daquela arca e que aquelas pessoas, se quisessem ser salvas, elas precisavam mudar o seu coração, precisavam fazer coisas boas, ouvir a palavra de Deus. Mas aquelas pessoas não estavam nem aí para o que Noé dizia. Muito pelo contrário, deram as costas para aquilo que Noé estava fazendo e falando. Acontece que, de repente, a arca ficou pronta. E aí, Noé, obedecendo a Deus, colocou na arca todo tipo de comida que precisava para passar o tempo que fosse determinado por Deus ali dentro. Também Deus havia falado para Noé que ele deveria colocar animais dentro da arca, macho e fêmea. Noé foi atrás desses animais e conseguiu colocar todos esses animais dentro da arca, conforme Deus havia dito a ele. E depois que todos os animais estavam dentro da arca, sabe o que Noé fez? Ele pôs também a sua família. E aí a porta da arca foi fechada. E começou então, minha gente, a chover. E foi uma chuva tão forte, vocês já viram quando aqui chove bastante, que dá enxurrada? Pois é, essa chuva não parava. E de repente, as pessoas começaram a perceber que a água estava demais e a água foi subindo, e aí já era tarde demais para eles ouvirem a voz de Deus através de Noé. E todas aquelas pessoas foram cobertas pela água da chuva, porque choveu tanto que a arca ela começou a navegar pelas águas. E então passaram-se 40 dias e 40 noites de chuva e Noé dentro, salvo com a sua família e aqueles animais. De repente a chuva passou. E quando a chuva passou, Noé resolveu soltar um pombo para ver como é que estava, se as águas já haviam baixado. A pomba voou e voltou, porque ela não achou um lugar para ficar.
Passou 7 dias, ou melhor, passaram-se 7 dias. Ele soltou de novo aquela pomba. E aí, desta vez, sabe o que aconteceu? Ela faz no bico uma rama. E aí Noé entendeu que as águas já estavam quase 100 sobre a terra. E aí passou também, ele esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba e ela não voltou. E aí ele entendeu que as águas, já tinham secado. E aí ele abre a arca, a porta da arca, juntamente com a sua família saem de lá. E a primeira coisa que Noé fez foi agradecer a Deus. Ele fez um altar e ali agradeceu tão grande bênção que Deus deu a ele, porque ele tinha acreditado em Deus, ele amava a Deus e ele tinha obedecido a Deus. E assim devemos ser nós em tudo aquilo que Deus nos manda fazer, nós devemos fazer, nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Hoje tem um versículo aqui para você. Esse versículo diz: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é bom. Efésios 6, 1. Que você possa, criança, ser um filho, uma filha obediente ao Senhor. Um grande abraço para você e até a próxima vez.